presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é isso que nós queremos sentir, essa graça, esse poder, essa maravilha de estarmos na Tua presença, Senhor, e reconhecidos que o Senhor tem engrandecido a nós, ó Pai, mesmo sem merecermos, mas a Tua graça tem disponibilizado sobre nós tudo aquilo que nós necessitamos, porque essa graça do Senhor, ela é maravilhosa, ela é abundante, ela é transbordante, Senhor, em nós, e temos certeza que o Senhor continuará conosco, Pai, e é isso que nós necessitamos nesta noite, nesses momentos difíceis, neste ano em que nós estamos vivendo. Que seja, Senhor, com cada irmão desta igreja, ó Pai. Não podemos citar todos os nomes dos membros aqui agora, porque não lembraremos. Mas o Senhor está com cada um, se lembrando de cada um. Aqueles que não podem assistir este culto nessa noite, porque não têm os seus aparelhos, mas que o Senhor possa estar engrandecendo as suas vidas. Que eles não venham a se desanimar, ó Pai, da Tua palavra, do Teu amor, da Tua graça, Senhor. Que sejam firmes para adorar ao Senhor. Que o Espírito Santo possa estar confortando a cada um de nós, trazendo cura, trazendo paz e trazendo a restauração, Senhor, para a nossa terra que está enferma, que está doente. Nós precisamos buscar ao Senhor e temos certeza que o Senhor irá nos abençoar e curar a nossa terra. Em nome de Jesus é que nós oramos com perdão para os nossos pecados. Amém. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor esta noite. Você que estava até agora no louvor, vendo e ouvindo ao vivo, nós tivemos que encerrar a transmissão. Ele está agora gravando, porque fica muito ruim quem está vendo e ouvindo, travando. Então, até o louvor vai ter uma parte, duas partes lá no YouTube. A segunda parte já é essa oração final aqui do diácono Cícero e depois a mensagem. Bom, queridos irmãos, então abra sua Bíblia lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 33. E nós ouviremos a palavra do Senhor e leremos os versículos de 1 a 16. E aí, não tem jeito nem de pedir desculpas, né? Hoje pela transmissão, porque é um problema. O Sérgio Henriques é um ótimo profissional nisso. Tem culpa? Tal, chegou legal hoje. Tem outros recursos e o recurso está sendo gravado. Depois você vai ver daqui uma meia hora, depois que terminar a transmissão, eu estarei postando lá no canal do YouTube da igreja. Achou aí, meu irmão, minha irmã? Segundo livro das Crônicas, capítulo 33, de 1 a 16. Nós vamos fazer leitura da palavra do Senhor, mas antes nós vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus
o entendimento daquilo que nós vamos ouvir e ler. Pai, até aqui o teu povo congregado te adorou em espírito e em verdade. Os irmãos que estavam acompanhando até agora mesmo também fizeram isso, mesmo com problema na transmissão. O som não estava dando problema. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu essa disposição de vir aqui à tua casa e de fazer o melhor para o Senhor. Agora, na leitura da tua palavra, nos dê entendimento daquilo que vamos ler, daquilo que ouviremos, segundo o querer do Senhor, para tratar em nossos corações. É a nossa oração, eu a peço não em meu nome, mas em nome de Jesus. Amém. Então assim diz a palavra do Senhor. Tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões e diante dos filhos de Israel, pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado, levantou altares aos Balaíns e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porém o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém, e escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenha mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale e à entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte, na casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá
que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Que a palavra do Senhor, meu irmão, minha irmã, que está nos vendo e ouvindo, possa, mais uma vez, como sempre, edificar a sua vida. Meus irmãos, o tema de hoje que nós colocamos aí no WhatsApp, na própria página do YouTube, é que você não pode deixar para amanhã. Você está ouvindo a palavra agora, está ouvindo a mesma agora. E esta palavra, ela é do Senhor, não é a palavra do Santiago. Diácono Cícero, da Laís, ou da Carla, da Maiara, do Sérgio, ou do Alisson. Mas é a palavra do Senhor nosso. Então, diante dessa palavra, nós vamos ver aqui o pano de fundo. O que estava acontecendo aqui? Manassés é um dos mais perniciosos reis de toda a história do povo de Israel. O texto nos narra, nos conta, e você está aí com a sua Bíblia aberta, vai ver que ele assumiu o trono quando tinha 12 anos. Se fosse hoje, é mais ou menos um pré-adolescente. Daí para frente, o que acontece? Seu coração se afastou de Deus e dos propósitos do nosso Deus. Observe o versículo 2 do capítulo do 2 Crônicas 33. Ele curvou diante dos deuses da terra, que Deus havia expulsado de Canaã. Ele ressuscitou os velhos hábitos religiosos que eram condenados aqui por Deus. O versículo 3, ele reconstituiu altares pagãos que o seu piedoso pai, Ezequias, havia derribado. Ele se tornou sincrético na sua religiosidade, abarcando aqui vários deuses, ou abraçando, segurando os seus próprios. Versículo 4 de 2 Crônicas 33, ele se tornou sacrilégio, contaminando o sagrado templo de Salomão, lugar construído para cultuar a Deus. Ele sacrificou filhos a Moloque, um culto pavoroso, na qual os filhos primogênitos eram atirados vivos numa fogueira acesa, como oferendas a este Deus pagão, como está aí no segundo livro das Crônicas 33, versículo 6. Ainda vai falar desse homem. Ele era místico, esotérico, ele adivinha pelas nuvens, praticava feitiçarias, consultava com médios e necromantes. O próprio livro de 2 Reis 21, 6. Então Manassés era espiritualizado. Ele era traído a todas as formas de cultos pagãos, mas nunca se inclinava para o Deus Todo-Poderoso, o Deus soberano, o Deus verdadeiro. E um comportamento aqui, meus irmãos e minhas irmãs, semelhante aos artistas, aos músicos brasileiros, que infelizmente não toda a classe, mas a maioria dessa classe, que se inclinam diante de deuses da Umbanda, que são dados os cultos da terra, tomam chás alucinógenos em cerimônias religiosas pagãs, mas não se curvam diante de um Deus verdadeiro. Eu não vou falar o nome do cantor aqui. Até um dia, aliás, ainda gosto de algumas músicas, né? Mas um dia desse eu descobri que ele gosta do São Jorge. Eu não sei se do São Jorge, do cavalo, com todo respeito. Mas esse Deus verdadeiro? Talvez se tratássemos dele, ele ia falar assim, não. Precisamos é respeitar. Mas esse Deus verdadeiro aqui, Manassés, gente, não se curvar diante desse Deus que nós cremos.
sua influência trouxe graves problemas para a nação, induzindo a muitos à prática de uma religiosidade que distanciava do povo de Deus. E aquele povo de Israel, ele se recusou a ouvir o Senhor quando lhe enviou os profetas. Olha aí, 2 Crônicas 33, o versículo 10. Sua rebelião se tornou oposição ao Deus, ao nosso Deus. E posteriormente uma apostasia, e aí vem o resultado, trazendo o juízo de Deus. O julgamento veio de uma forma severa. Olha aí, 2 Crônicas 33, 11. A péssima sugestão que Satanás sempre fez à raça humana, de que pode pecar, que não há juízo de Deus. O profeta Malaquias, no capítulo 3, os versículos 13 e 14, trazem estas afirmações. E aí, mais uma vez, ela é desmascarada. O juízo sobre Manassés, e esse juízo de Deus sobre ele, trouxe, sabe o quê? Humilhação pública, decadência social e muito sofrimento para o povo. Manassés foi levado para a Babilônia com ganchos e cadeias. E no primeiro caso, o nariz aqui era perfurado e as pessoas eram levadas como animais. No segundo, eram acorrentados e além do peso que precisavam carregar, as pesadas correntes do severo calor que existia naquele deserto. Então, diante desse texto, meus irmãos, não deixe de mudar amanhã. Deixe para amanhã você mudar de vida. É agora. Diante desse texto, nós temos algumas sugestões e algumas perguntas. E a primeira pergunta: será que Manassés, Edmar, era convertido? Será que Manassés era de fato convertido? Na cadeia e no exílio, acorrentado e místico rei, que desprezou a Deus e, olha, recusou a ouvir a sua voz. Passa por uma reviravolta existencial. E aí ele tem um encontro com quem? Com Deus. Aí assim, Edmar, ele se converteu. Naquele momento ele se converteu. O texto narra de uma mudança. Olha aí, 2 Crônicas 33, 12. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Mas observe os termos descritos aqui: angustiado. Sabe o que é angústia? O que é angústia? É um sofrimento profundo, um sentimento profundo de dor que atinge o peito, consome o ser. E quando o médico pergunta ao paciente o que ele está sentindo, ele diz: está doendo aqui. Passa a mão genericamente no peito. Ele não sabe o que sente, mas onde sente a dor. Mas o que ele sente é visceral, profundo. O texto ainda nos diz: suplicou deveras ao Senhor. Ele de verdade suplicou a Deus. E em geral pensamos que súplica é uma oração. E de fato é. Só que é uma oração acompanhada de choro, de lágrimas profundas. O texto diz que ele muito se humilhou. A sua oração veio de dentro da alma. Você já orou assim? Você já fez isso? Isso que é suplicar. Já tiveram uma situação semelhante na qual as suas orações não se organizam, mas você está ali orando a Deus, quebrantado e moído? Esta foi a experiência do senhor Manassés. Aí continua a falar: muito se humilhou perante o Deus de seus pais.
E é muito importante essa menção, meus irmãos e irmãs, porque na verdade ele retorna a Deus de Israel. Ele não se dirige as suas preces ao Deus Moloque, nem os deuses de Canaã. Então reconheceu Manassés quem era Deus de fato. Certa vez eu vi uma afirmação de que conversão tem muitas fases. A primeira fase é a conversão dos deuses falsos para o Deus verdadeiro. Será que você que está me vendo ou ouvindo, nesse momento, tem Deus mesmo como sua fonte de segurança? Diante de tudo que nós estamos passando, dessa pandemia, desse isolamento social, você crer num Deus, você já suplicou a esse Deus? Fica aí a pergunta. Muita gente tem procurado outros deuses. A segunda fase da conversão, do meu modo de entender, ou do meu eu, é da vida de autocentrada à obediência, à submissão a Deus. Aí Manassés, como o pessoal fala, caiu a ficha, caiu em si. Outra coisa, meus irmãos, o terceiro, quando a pessoa se converte, é do bolso, que é o último que se converte, mas infelizmente é o primeiro a esfriar. Manassés se converte ao Deus de Israel, ele percebe a natureza de Deus, de seu povo, ele reconhece que só o Senhor é Deus. Não há outro Deus, não há outro mediador se não for Cristo Jesus, o resto não serve. Você está louco, pastor? Não, diante daquilo que eu creio e que as Santas Escrituras nos ensinam. Então, a primeira coisa, primeira lição, o Senhor Manassés se converte. Segunda lição, encontrando Deus na Babilônia. Encontrando Deus na Babilônia. A espiritualidade do Antigo Testamento, ela é marcada pela centralidade do culto em Jerusalém e no templo. O judeu acreditava, aliás, ele acredita que Deus deve ser encontrado em Jerusalém, na Terra Santa. Alguns cristãos sionistas modernos, lamentavelmente, possuem esta visão distorcida da adoração e do tamanho do Deus das Escrituras Sagradas. E aí? Manassés não encontra Deus em Israel, nem no sagrado templo, mas na sua experiência de transformação e de conversão que acontece em Babilônia. Deus não só está aqui no templo da Igreja Presbiteriana Cidade de Jardim, e aí me faz recordar o templo lá da primeira Igreja Presbiteriana de Carangola. Tem um grande versículo lá, na frente, no púlpito. Na verdade, o Senhor está neste lugar também. Aqui, lá na sua casa, lá no seu trabalho. Ele deve ser adorado lá, aqui e acolá. Manassés, ele encontra Deus nos lugares improváveis da vida. Durante anos, Manassés esteve no templo, mas rejeitou a Deus fortemente e não aqui o discerniu. Agora preso numa prisão na terra distante, Deus se revela ao seu coração de uma forma sobrenatural. Segundo Crônicas 33:13, Deus se tornou favorável com ele. E isso acontece por uma razão, meu irmão e minha irmã, muito simples. Deus não frequenta igrejas apenas, mas também corações. Muitas vezes achamos que só aqui Deus vai agir, né? Nesse templo bonito, de gente bonita, né? Mas Ele age aqui, lá na sua casa, em qualquer lugar. Ele é Deus. Manassés entendeu isso.
Deus não frequenta igrejas, apenas corações. Terceira e última lição nesta noite, meu irmão, minha irmã. Tempo de mudanças. Não deixe para amanhã, agora, hoje, nesse momento. A história de Manassés nos revela que nunca é tarde para mudanças. Revela-nos ainda que não importa o nível de sua decadência moral, da sua falência espiritual, Deus tem poder para mudar a sua história. Se olharmos para o currículo espiritual de Manassés, nós vamos observar que ele foi rebelde, idólatra, prepotente, arrogante, desobediente, mas ainda assim na história, sua história foi transformada. É muito importante considerarmos uma história como esta, meus irmãos. Muitas vezes achamos que para nós não há mais esperança, que nada pode acontecer por causa dos desvios praticados. Muitas vezes fomos longe demais. Nosso histórico de desvio. A história de Manassés vem nos falar o triunfo ou do triunfo da graça de Deus sobre o pecador. É sempre para recomeçar. É possível que o homem vá para longe demais de Deus, escrevendo uma trajetória de decadência. Deus muda. Nunca é tarde para que a obra de Deus, o triunfo no coração do pecador, recomece aqui ou comece reconhecendo seu pecado, se humilhando diante de Deus. Reconheça que Ele é realmente Deus. Não se trata de delação premiada, mas de um artifício jurídico usado, que é, a delação premiada, para favorecer o criminoso, que, mesmo não tendo arrependimento, resolve contar um pouco dos seus imbróglios, se delatar. Arrependimento não é isto. Trata-se de voltar, de fato, de verdade. E assim, de uma forma surpreendente, Manassés é restaurado. Deus lhe dá uma segunda chance. Miraculosamente, o rei decide enviar-lhe de volta para Jerusalém e reassumir o seu reinado. E isto não é um comportamento comum entre os imperadores e dominadores. Manassés volta. Ele é um novo homem. A sua conversão não foi circunstancial, muito menos oportunista. Ele decidiu no coração buscar a glória de Deus. E ao retornar, algumas atitudes ele toma. Olha aí. Segundo livro das Crônicas 33. Versículo 14. O que ele faz? Ele restaura Jerusalém, que havia sido destruída pela guerra. Ele restaura tanto os muros quanto o exército. Aí na sua Bíblia, confere. Ele restaura o templo. Ele que tanto havia aprofundado no profanado lugar de Deus, agora ele decide trazer Deus de volta para o centro de Israel. Segundo Crônicas 33, 15. Ele destrói o que construiu. Nos tempos do seu paganismo, havia construído vários altares a ídolos e aos outros deuses. Mas agora, sabe o que ele manda fazer? Ô, gente, quebra isso tudo aí. Pode destruir. Pode desfazer isso agora. Olha o versículo 16. Ele restaura o culto, não apenas o local do culto, mas o culto em si mesmo. Numa linguagem moderna, diríamos, ele voltou à comunhão com o Senhor. Ele reconhece que apenas o Senhor é Deus. Aí então, ele dividia o seu coração a outros deuses e cultos. Mas agora ele se quebranta diante de um único Deus verdadeiro, que é aquele que hoje nós. Manassés tem o seu coração mudado. Deus muda sua condição. Se o meu povo, e por mim,
se chama com fé, se humilhar e orar. Irei suas preces, sararei a sua terra. Antes do filho pródigo de ser restaurado à condição de uma vida digna, ele precisa passar pelo momento de dor. Então, caindo em si, a alma precisa ser tocada para que haja mudanças aconteçam. Irmãos, vou chegar à conclusão. Muitas vezes queremos bênçãos de Deus com infidelidade. Queremos mudança, transformação no coração. Queremos a graça sem arrependimento, sem perdão, sem confissão, sem misericórdia, sem quebrantamento. Quando o coração muda, a situação também é tangenciada. E se Deus não mudar a situação, mas se tivermos um coração mudado, teremos condições de enfrentar calamidade, pandemia. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas. Arrependimento não é pedir perdão, se voltar para Deus. A alma precisa mudar e a história será. Podemos mudar a situação? Deus quer mudar o coração. Então, mude o seu jeito de pensar, mude o seu jeito de agir, o seu jeito de comportar, transforme a sua rebeldia em obediência, sua rebelião em submissão. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai experimentar uma história com desdobramento. Gente, Manassés na cadeia não tinha mais nada a perder. Mas agora, antes, ele tinha tudo. Desprezou. Agora ele não tem nada. Restaurar. Então, essa trajetória proposta pelo Evangelho. Cruz é lugar de negação, de morte, de condenação. Mas este lugar se transforma em lugar de vida. Restauração. A cruz aponta para o fracasso do homem, mas aponta para a misericórdia de Deus. Então, que nesta noite, como Jesus é, sempre fazer o caminho de Deus permite, sempre, meu irmão, minha irmã, uma possibilidade de restauração, de mudanças, quem sabe é hoje. Nesse exato momento, Ele pode tirar o pecador da sua condenação, dar-lhe absolvição. Isso que Jesus fez na cruz. Nos resgatou das trevas para a sua luz. Ele nos tirou do tremendal de lama, colocou nossos pés sobre. Tendo encontrado pessoas que parecem ter ido longe demais no seu cinismo, com a indiferença, está furdada em pecado, opondo-se a Deus. Então, meus irmãos, muitas desacreditam de si próprias, dominadas pela escravidão, pecados. Aquilo que faziam por prazer, agora se tornam em pesar. Angústia, vem o vazio da alma, a solidão, a escravidão, estilo de vida de mentira, de engano, de malandragem, de esperteza, aos laços da iniquidade. Para amar. E aí eu pergunto. Então, nesta noite, eu quero terminar com Isaías 1,18. O profeta fala assim:
Vinde, pois, e arrazoemos, porque ainda que vossos pecados estejam vermelhos como a escarlate, se tornarão brancos como a neve. Sabe o que é arrazoar? É discutir, argumentar. Deus é quem está convidando o seu povo a experimentar uma liberdade, uma cura para ser restaurado. Então, minha irmã, Deus convida o seu povo a experimentar a graça. Por fim, duas lições profundas que Manassés deixa aqui, ou podem ser tiradas na vida dele. Primeiro, independente da capacidade de Deus de nos amar de uma forma incondicional, o pecado traz tremendas consequências. Segundo, independente da gravidade do pecado, sempre é possível. Quem sabe hoje, dia 7 de junho, a pandemia que estamos passando, do nosso país, mortes, não por causa da pandemia, não por causa da morte. Pai, nesta noite nós ouvimos a Tua preciosa palavra. Continua transformador, modificador, mentes e corações. O Senhor fez isso com Moisés. Fez isso com todos que estão aqui nesta noite. Todos nós aqui não fomos convencidos pelo Teu Evangelho, nós fomos convertidos pelo Senhor. Quem está nos vendo e ouvindo nesta noite pode ter esse momento agora. Está pronto. Muitas vezes querem. Manassés teve o seu momento. Não foi por medo. Ele não fez nada disso para voltar a reinar. Que reconheceu o Senhor é Deus. As pessoas que estão nos vendo e ouvindo, qual são essa decisão? É a minha oração. Sou Ministério de Louvor, vai estar cantando 2 louvores aqui. Enquanto eles estão se arrumando aqui, eu quero mais uma vez pedir desculpas. Hoje a nossa transmissão não foi ao vivo, mas foi gravada. Você está tendo a oportunidade de ver e ouvir agora. Segundo, amanhã, a nossa live de oração, 20 horas. Deus quiser, estaremos lá orando. Quarta-feira nós temos a nossa live da palavra de estudo. E sexta-feira, Dia dos Namorados, nós teremos a nossa sexta live com a presença de um presbítero, bênção pura lá do Rio de Janeiro, famoso Caseira. Batemos um papo e vamos aprender da palavra do Senhor na sexta-feira, às 8 horas da noite. Então, que você tenha uma semana abençoada pelo Senhor. O tempo de mudança é agora. Não deixe para amanhã, hoje. Em nome de Jesus. Deus abençoe. No final, nós vamos estar orando aqui pelo grupo de louvor, por você. E a Lilian chegou a colocar ali no finalzinho, antes de cair o sinal, que hoje ela está completando 17 anos de casada. Nós vamos orar pela vida da nossa irmã Lilian. Então vamos louvar com 2 cânticos. Aliás, canta um, aí eu venho, oro, dou a bênção e vocês encerram com outro cântico. Mensagem abençoada do pastor nessa noite.
Entendemos que a restauração do povo de Deus, e o Espírito Santo esteve falando aos nossos corações, e é muito especial ouvir a palavra do Senhor, porque Deus traz a sua água purificadora para nós. Entendemos que não fazendo emendas à mensagem do pastor, mas nós entendemos que Deus realmente pode mudar, restaurar vidas, transformar vidas. E quando Saulo saiu para ir perseguir os cristãos lá em Damasco, Jesus inverte os valores de sua vida, e Jesus deu água purificadora para Saulo. E lá naquela estrada, quando ele jogado ao chão, ele se volta para Deus como Manassés fez. E ele ora, e ele busca o Senhor. E ele fala que Deus é o único Deus verdadeiro que deve e que precisa ser adorado, porque a água do Senhor purifica as nossas vidas. Que você tenha uma noite, uma semana maravilhosa com o Senhor, e nós estaremos adorando agora com esta canção.
o Senhor sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Essa fonte, Senhor. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse momento que o Senhor nos proporcionou de vir à tua casa. Nós te louvamos e bendizemos o teu nome, e que durante essa semana, mais uma semana que o Senhor vai nos dar em vida, continue a nos sustentar, continue a fazer o teu querer na vida do teu povo. E oramos agora em especial pela vida da Lília, do seu esposo Marcinho, dos seus filhos. Obrigado porque são 17 anos de casamento. Que a tua graça, o teu cuidado continue sobre esta família. Que toda a família continue a depender do Senhor. Possa de fato ser uma família amparada e guardada pelo Senhor. É a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. E agora, queridos irmãos, fique em paz e que a graça do nosso Senhor Jesus e o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo do Senhor repousem sobre vocês, hoje e para todo sempre. Amém. Deus lhe abençoe. Nós vamos terminar com louvor, acabando o louvor, a nossa transmissão, a nossa gravação também será encerrada. Deus abençoe e obrigado por ficar conosco até aqui. E nessa noite nós temos certeza que você que está assistindo já encontrou, já tem esse general na sua vida. E nós precisamos de marchar em direção à cruz de Cristo. Marcharmos para sermos um exército firme, um exército poderoso, porque o Senhor, Ele é o nosso general. E nós podemos adorar com toda tranquilidade em nossa vida, porque o Senhor está do nosso lado, porque Ele é nosso general. A sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá, porque o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá, porque o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Messias marchando em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá, porque o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá, porque o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo
semana abençoada para todos. Que todos nós estejamos na presença do Senhor. Amém. Pode deixar aí mesmo, pode dar ré. Eu vejo a glória, essa é de bem. Vamos lá. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A tua mão, o teu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A tua mão, o teu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A tua mão, o teu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A tua mão, o teu poder sobre mim. Os céus abertos.